Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Eu quero compartilhar com você hoje algo muito importante. A gente vive numa vida bem difícil em relação a relacionamentos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Não existe ninguém que passou a sua vida sem ser ferido por alguém que ama. Não existe ninguém que, numa relação de amizade, de companheirismo, não ficou magoado com a atitude da outra pessoa. E onde é que eu quero chegar? As mágoas são responsáveis para resultados negativos na nossa vida. A gente precisa compreender que o que Deus quer que tenhamos é paz. O próprio Senhor Jesus disse assim: a minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira, mas a minha paz é para sempre. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 5, Jesus estava conversando com os seus discípulos. Era uma conversa informal, mas em todo o tempo ele ensinava. E nessa hora ele disse o seguinte: que se o seu irmão pecar contra você e se arrepender, você deve perdoá-lo. Mas se por 7 vezes ele pecar contra você, você deve perdoá-lo no mesmo dia. Sabe qual foi a resposta dos discípulos àquela questão? Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, eles estavam dizendo que era quase impossível alguém poder perdoar a mesma pessoa por 7 vezes no único dia. O que você pensa a respeito disso? Hoje nós vivemos numa concepção de que interessa o que eu sinto, interessa o que eu venho aproveitar de qualquer relacionamento, e se alguém me magoa, se alguém me fere, eu deixo essa pessoa de lado. Ela não me importa mais, ela não me interessa mais. Mas Jesus estava chamando a atenção aqui no texto bíblico que nós deveríamos nos preocupar sim em relação a outra pessoa. E eu vou dizer por quê. Quando a gente não consegue perdoar alguém, a gente fica aprisionado e aprisiona a outra pessoa. E eu vou contar uma historinha que Jesus contou também para os seus discípulos. Ele disse que havia um homem muito rico que tinha muitos empregados, e um dos seus empregados lhe devia uma grande soma de dinheiro. E aquele homem rico, proprietário de muitas terras, chamou aquele seu empregado e disse: eu quero que você me pague. Se você não me pagar, eu vou te colocar na cadeia, eu vou usar todos os meios possíveis para condenar você. Mas aquele homem se humilhou e disse: por favor, eu quero ser perdoado, por favor, faça algo por mim, eu não tenho como te pagar. E aquele patrão se compadeceu e disse: tá bom, então eu perdoo todas as suas dívidas, pode ir embora, você não me deve mais nada. Aquele homem saiu muito contente, quem não sairia, daquele lugar, e foi em direção à sua casa. No caminho se encontrou com um colega de trabalho que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro. Aquele homem que foi perdoado, então pegou na roupa daquele outro e disse assim: você vai me pagar. Eu não vou esperar mais tempo algum para que você venha me pagar. Eu quero receber hoje essa dívida. E aquele outro argumentou: eu não tenho como te pagar, eu sou um trabalhador, ganho muito pouco, você tenha paciência, eu quero pagar, mas no momento eu não posso. E aquele homem, sem hesitação, chamou quem de direito e mandou prender aquele homem, até que ele quitasse a sua dívida. Aquele patrão ficou sabendo da história e ficou indignado. Como é que alguém que devia tanto, que foi perdoado, não se compadeceu de um outro que lhe devia uma quantia irrisória? Então a decisão daquele patrão foi: pegou aquele homem, o lançou numa cadeia e ele foi torturado pelos verdugos ou pelos torturadores. E Jesus, então, contando essa história, explicou para eles o que acontece no reino espiritual quando a gente não perdoa alguém.
Deus nos perdoou. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que todos pecaram e precisam da glória de Deus. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem pecou está condenado à morte. E quando aquele homem foi perdoado, Jesus estava dizendo que aquele homem era nós tínhamos uma grande dívida para com ele. E ele decidiu nos perdoar, ele não levou em conta o tamanho dessa dívida. E ele nos perdoou. E de repente nós nos vemos em situações de desavenças, de contrariedades nos nossos relacionamentos e a gente não quer perdoar. O marido não quer perdoar a esposa não quer perdoar o marido, os pais não querem perdoar os filhos cultivam ódio dos pais. E nós fomos perdoados por Deus, todo o nosso pecado foi perdoado, Ele deu o seu próprio Filho para que isso acontecesse. Então, quando Jesus fala da cadeia, Ele está dizendo que nós ficamos aprisionados. Eu quero dizer para você, se você quer ficar livre, se você quer ter a sua alma totalmente livre, aprenda a perdoar. Não importa o que a pessoa te fez, não importa o nível de agressão e de ferida que foi causada na sua alma, perdoe. E se você não consegue, faça como os discípulos de Jesus fizeram: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero orar por você, para que Deus possa gerar no seu coração o desejo para o perdão, porque tudo é uma decisão. Meu Deus, eu quero abençoar esta pessoa que está me assistindo. Eu quero declarar sobre ela que a misericórdia do Senhor a está alcançando e que a partir dessa palavra ela venha compreender a necessidade de perdoar e que hoje seja um dia diferente na vida dela e que ela, a partir da decisão de perdoar, ela também sinta que foi perdoada e que ela esteja livre para seguir a sua jornada e poder ter relacionamentos restaurados, poder ter a sua vida totalmente transformada pelo Senhor. Eu agradeço a Ti, porque a Tua palavra é viva e eficaz e ela faz, meu Deus, mudança em nós, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar este momento para convidar você para estar conosco, para estar participando de palavras semelhantes a essa, ministradas por mim, pelos nossos pastores, pelo meu esposo, o apóstolo Cleôncio, na comunidade Boas Novas. Nós temos culto às quartas-feiras, que acontece uma reunião de oração de muito poder, onde você pode levar as pessoas que sofrem, pessoas que têm perturbação, todo tipo de problemas para serem ali encaminhadas para a cura e a libertação. Isso acontece às 19h30. Aos sábados, a reunião dos jovens. A juventude está toda convocada. É uma reunião alegre, dinâmica, que acontece às 19h30. E aos domingos, o culto de celebração, às 18h30. A gente começa cedo para terminar cedo e você poder ainda terminar o domingo com a sua família. Que Deus te abençoe. E nós temos também a nossa livraria, onde muitos títulos estão expostos, títulos que vão ajudar você. Eu digo que leitura são sementes que frutificam. Então, que você possa dedicar a sua vida à leitura e que você seja tremendamente edificado. O nosso endereço é bem fácil, a gente fica próximo da Praça da Bíblia, no leste Vila Nova. Você entrando pela Independência, passou em frente ao Senac, a 4ª rua direita. É muito fácil de você achar a comunidade Boas Novas. Esteja conosco e você pode acessar o nosso site também, que é www.comboasnovas.com.br. Você vai ter todas as notícias que você precisa. Que Deus te abençoe e que seja esta semana uma semana de paz, uma semana de perdão na sua vida. Shalom. A Bíblia nos chama, a obra nos espera, tudo aquilo que foi prometido por Deus. Mas temos uma escolha entre o bem e o mal, para garantir o nosso galardão no céu.